Olá, bom dia. O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar, com novidades e muitas notícias sobre o mundo agro. Uma das maiores feiras de negócios agropecuários de Mato Grosso, Agricorte, foi realizada neste mês em Cuiabá. De acordo com os organizadores, nesta edição houve um recorde de expositores, com aproximadamente 50 empresas de referências no setor. A Agricorte é uma iniciativa da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate, com o objetivo de integrar pecuaristas e produtores com grandes empresas. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como foi. Mas agora a gente vai para outros destaques do Agro Pantanal de hoje. Doces, sucos, geleias ou direto no pé? O morango é uma das frutas mais saborosas e apreciadas pelos brasileiros, que movimenta regiões inteiras com desenvolvimento, emprego e renda. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, investiga a morte de mais de 1 milhão de abelhas no interior do estado. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declara estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1, em aves silvestres no Brasil. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela super receita saborosa, sabores do Cerrado, para você se deliciar. Então vamos à nossa primeira reportagem. Cuiabá sediou a terceira Agricorte. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal, com exposição de produtos e palestras que abordam temas como produção sustentável, mercado da pecuária e tendências do futuro. Os detalhes na reportagem de Antônio Carlos Silva. A pecuária mato-grossense se modernizou. A tecnologia é uma das principais ferramentas utilizadas pelo setor hoje. A nomenclatura nova é uma disruptura, né? Vai trazer o produtor, o pecuarista a pensar, né, na sua atividade, no seu ramo, se ele está no caminho certo, se ele tem que mudar, se ele tem que corrigir rota. Mas a pecuária de corte ainda enfrenta desafios. Um deles é a sucessão no negócio da família. Então, assim, é um evento que ele vem abrir a cabeça, vem trabalhar os sucessores, os filhos, os jovens que estão mexendo com computador, que tem vergonha, muitas vezes tinha vergonha que o pai era pecuarista, né? E que hoje não, hoje tem orgulho de montar numa caminhonete, ou montar no cavalo, pôr um chapéu e uma botina, mas pode sair, né? Então, assim, isso é importante pra gente, né? Isso que a gente quer mudar esse conceito. Nós fizemos um modelo de cooperativismo, nós nos unimos, somos 170 produtores rurais, produtores de carne, que nos unimos em volta de uma cooperativa. Então nós recebemos os bois, nós fazemos toda a parte do abate e distribuição da carne. Então isso a gente está dando mais sustentação para o nosso negócio. E não é o pequeno? Não, temos pequeno, médio e grandes. Outro desafio da pecuária de corte é a produção sustentável. Aos olhos do mundo, o setor ainda é visto como um dos principais causadores de crimes ambientais. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a agricultura e pecuária não são incompatíveis com proteção do meio ambiente. Pelo contrário, no Brasil, o lugar onde o meio ambiente é mais protegido é onde existe algum tipo de agricultura ou de pecuária, porque quem produz e quem cria sabe da importância de proteger o meio ambiente. Hoje é um grande negócio sustentável, onde a pecuária precisa não apenas fazer direito o seu trabalho em questão ambiental, mas precisa mostrar para o mundo que aquele produto dele respeita o meio ambiente, e o Brasil tem as leis mais rígidas do mundo. A pecuária de corte brasileira é uma das 7 maiores produtoras de carne do mundo. Nós estamos abrindo, cada mês a gente abre um mercado externo. Abrimos agora, acabamos de abrir o mercado mexicano. Nós do Mato Grosso, do Brasil, nós estamos na Aliança Internacional da Carne, que são 7 países. Canadá, Estados Unidos, México, Paraguai, Austrália, Nova Zelândia, Brasil representado pela Acrimate. A Acrimate que representa o Brasil. A maior parte da carne bovina brasileira
é consumida no Brasil. Ninguém sabe hoje que a gente exporta só 25%. 75% do nosso mercado, da nossa carne, fica aqui dentro. Nosso maior mercado, nossa maior importância, nossa maior visão é o mercado interno. Mas nem todos os brasileiros têm condições financeiras de comprar carne no açougue todos os dias. Para o consumidor final, a maioria dos cortes custa mais de R$50 o quilo. Os pecuaristas dizem que eles não encarecem o produto. Se o preço hoje, para você na ponta, lá no mercado, ele está caro, independe da nossa vontade do produtor, porque a arroba está lá embaixo. E nós temos dois fatores na frente. Um é o frigorífico que compra, que determina o preço. Não é a gente que determina o preço de compra. A gente chega lá para o frigorífico e fala assim, quanto você paga hoje a arroba? É uma coisa. E a outra é o mercado varejista que põe a margem dele que quiser. Independe da nossa. Ele não pergunta pra gente se está caro ou está barato. Quer dizer, então, assim, e muitas vezes a gente gostaria de interferir nisso, mas a gente não tem condição de interferir. O Brasil tem a logística mais cara do mundo, né? A industrialização é caríssima, é óbvio que tudo isso, o próprio consumo na hora do varejo, né? Também é caro, mas tem um quarto sócio que é o maior, que é o próprio governo. O imposto, a tributação de tudo isso é muito alta. A pecuária de corte ainda tem o desafio de mostrar que o consumo de carne é saudável. Hoje nós estamos vendo correntes novas de médicos, nutricionistas, dizerem que ela é a queridinha do prato, nutricionalmente falando. Então não existe associação com doença cardiovascular, com câncer, com diabetes? Não, a pesquisa não prova isso. Pelo contrário, o que ela te traz de minerais, de vitaminas, de proteína, ela é essencial para estar no prato do brasileiro, para estar no prato do mundo inteiro. O governador Mauro Mendes participou da abertura do 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, Desenvolvimento e Sustentabilidade. O evento teve a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que destacou Mato Grosso como exemplo para o mundo na produção agrícola. Hoje é exemplo para o mundo e para o Brasil de produção agrícola. E é um estado que está muito distante das manchetes relacionadas a crimes ambientais. A declaração sobre Mato Grosso é do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, durante a abertura do 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas do Brasil. O evento, realizado em Cuiabá, traz como tema o desenvolvimento e sustentabilidade da produção agrícola no país. Essa é a grande contribuição que o Tribunal de Contas dá a um estado que tem 3 ecossistemas e que é o estado que produz muito e que tem que compatibilizar a questão da produção e com a sustentabilidade. E é isso que nós estamos buscando nesse grande evento, com a participação maciça de toda a sociedade. Presente no evento, o governador Mauro Mendes ressaltou em seu discurso que Mato Grosso é exemplo na produção sustentável, produz alimento preservando 62% do território e destacou ainda a importância de debater o tema em que o estado é referência. Talvez a palavra sustentabilidade seja uma das palavras mais ditas, repetidas, debatidas ao redor do mundo. Porque todos nós temos a consciência de que existe um processo de mudança acontecendo. A economia de baixo carbono, ela vai mudar a forma de produzir e de consumir e até de viver no planeta. Então, estar debatendo esse tema, compreender com mais profundidade quais são os desafios do presente e o que verdadeiramente precisamos fazer, coloca esse seminário aqui como um dos seminários importantes e mostra também uma nova postura do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e talvez dos tribunais ao redor, do nosso país. E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, na volta tem muito mais, eu espero por você, com notícias e novidades sobre o mundo agro. Olá, estou de volta com doces, sucos, geleias ou direto no pé. O morango é uma das frutas mais saborosas e apreciadas pelos brasileiros. Além disso, movimenta regiões inteiras com desenvolvimento, emprego e renda. Por isso, a equipe do Sistema CNA-Senar foi até o sul de Minas Gerais para mostrar como o morango melhora a vida das famílias. O sul de Minas tem uma forte vocação para o agro. São muitos os municípios que têm na agricultura e na pecuária a sua principal atividade econômica.
E com isso, mais emprego e qualidade de vida para as famílias que moram no campo e na cidade. E esse desenvolvimento vem se consolidando durante os anos, atraindo mais pessoas para a região. Afinal, quem conhece Minas Gerais não esquece jamais. Não é mesmo, seu Silvio? Vim passar uma semana faz 20 anos, nunca mais voltei. Porque eu gostei daqui, gostei do clima do povo daqui, o jeito deles. E uma das atividades que movimenta o sul de Minas é a produção de morango. 25 municípios representam mais de 60% do cultivo nacional da fruta. E não é à toa, a região da Serra da Mantiqueira tem um clima mais ameno, o que favorece os agricultores. Entre os destaques estão Bom Repouso, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Senador Amaral e Pouso Alegre. E nossa reportagem foi conferir de perto essa região produtora. Em Pouso Alegre, quem nos recebe é o seu Dirceu. Ele tem 7.000 pés de morango em estufas como esta e faz a irrigação por gotejamento. E olha como estão, bem vermelhinhos. Depois da colheita, mal dá para quem quer. Aqui na roça, principalmente nessa época, né, do frio, como se diz, né, o que se produz aqui é só morango. Porque milho, arroz, feijão, se eu plantar no tempo frio eu não vou colher, então mais lucrativo nessa época para nós na roça é o morango. Para vender é fácil, para vender é só embalar ali, deixaria o coleteiro vem pegar e sobre isso é o produto mais fácil que a gente tem de vender aqui é o morango. A dona Joelma e o marido também investiram no morango, na propriedade da família a 3.000 pés. O casal e os 3 filhos colocam a mão na massa para garantir mais renda para a família. E usando a criatividade, Joelma começou a produzir geleias com o fruto do fundo do quintal da casa dela. Com o curso que ela aprendeu no Senar de produção de geleias, começou a fazer 2 tipos, com e sem açúcar. E elas estão fazendo o maior sucesso. Foi uma forma da gente aproveitar os moranguinhos que às vezes não servem para o mercado e aí a gente congela e eu uso para fazer a geleia. E o pessoal começou a experimentar a geleia, começou a gostar, eu comecei a ter a ideia de vender. Às vezes sai mais a diet do que a tradicional. E o Senar Minas, em parceria com o Sindicato Rural de Pouso Alegre, tem dedicado tempo e atenção aos produtores de morango. Atualmente, 60 famílias são atendidas pela assistência técnica e gerencial, além dos cursos de formação profissional. O morango ele não é só para a parte de mercado. Ele trabalha, ela dá uma sustentabilidade para nós na parte financeira que cresce, porque ela usa o posto de gasolina, usa os defensivos agrícolas e também as assistências técnicas que tem que ter, tudo, ela corresponde. Como pediatra, Lucimar sabe dos benefícios do morango para a saúde. É rico em antioxidantes, beta-caroteno, vitaminas C e A. Mas na cozinha, ela gosta mesmo de aproveitar as delícias que podem ser feitas com a fruta. Eu gosto do bolo, eu gosto daquela torta que faz com creme, sorvete de morango, suco de morango, geleia de morango. Eu amo merengue com morango. Eu amei pizza com morango, tudo de morango, pastel de morango, a gente inventa tudo de morango. A produção da fruta é importante para a região, por isso as prefeituras buscam investir em obras públicas e em programas que incentivem a atividade. Nós temos grandes produtores, também a agricultura familiar que é muito forte, gerando aí empregos e renda para o município. A prefeitura incentiva esses produtores, mantendo as estradas perfeitamente transitáveis e adquirindo subprodutos do morango para serem consumidos nas nossas escolas. Então a agricultura familiar é muito importante para a nossa cidade e para a região. A vida é feita de escolhas. No trânsito, você precisa fazer as certas. Não dê bobeira. Use sempre o cinto de segurança em todos os passageiros e coloque a cadeirinha especial para crianças. Cuidado com o pé pesado no acelerador, hein? Limite de velocidade é para ser respeitado, sinal vermelho é para você parar e a faixa é preferência do pedestre. E é sempre bom lembrar, se for dirigir, nada de ingerir bebida alcoólica. Tomou umas?
Já sabe? Pegue carona com alguém que não bebeu ou então chame um táxi ou aplicativo. Quem respeita as leis sempre se diverte com tranquilidade e volta para casa na boa e com toda a segurança. Quando você faz tudo certo, as chances de algo dar errado são muito menores. Então, a escolha é sua, as consequências também. No trânsito, escolha a vida. Governo de Mato Grosso. E agora vamos para o quadro Mito ou Verdade deste domingo. Chegando na tela, pergunta pra gente. Vamos lá, consumir sempre os mesmos alimentos pode gerar danos à saúde? Boa pergunta, hein? Fica pensando aí, já eu respondo, porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Já sabe, caneta e papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Sapezal tem cultivo da mandioca, começa dia 5 e vai até o dia 9 de junho. Informações pelo 6599004095. Em Comodoro tem casqueamento e ferrageamento de equídeos. Começa dia 5 e vai até o dia 9 de junho. Informações pelo 6532831085. Em Várzea Grande tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 6 e vai até o dia 7 de junho. Informações pelo 6530417169. Em Poconé tem cortes especiais de carne bovina. Começa dia 7 e vai até o dia 9. Informações pelo 6533451208. Em Alta Floresta tem integração lavoura, pecuária e floresta. Começa dia 19 e vai até o dia 23 de junho. Informações pelo 6635212321. E agora vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. É bem rápido, hein? Não sai daí, espero por você. Com o objetivo de popularizar informações científicas sobre a pecuária e a carne bovina, a Embrapa lançou a série Carne Brasileira. Na semana passada, mostramos a primeira matéria. Confira agora a segunda produção desta série, que aborda os benefícios nutricionais da carne e tem como foco a importância do consumo da proteína bovina para uma dieta saudável e nutritiva. Você deve ter escutado muitas coisas sobre a carne bovina nos últimos anos, não é mesmo? Mas que tal ouvirmos hoje o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto? As características sensoriais da carne já são bem conhecidas. Saborosa, macia e aromática, ela é componente indispensável na mesa dos brasileiros. A carne também apresenta componentes nutricionais indispensáveis à saúde humana. A carne é um dos principais componentes para uma alimentação saudável. Ela é responsável pela produção de energia, de novos tecidos orgânicos e pela regulação dos processos fisiológicos do corpo humano. Tudo isso a partir de suas gorduras, proteínas e vitaminas. A composição da carne tem basicamente água, proteína de alto valor biológico que nos fornece os aminoácidos essenciais, além disso um bom teor de gordura, que gira em torno, dependendo do sistema produtivo, de 1,5% até 20%. A carne é reconhecidamente um alimento com um teor alto de gordura saturada. Contudo, nossos estudos mostram que animais criados e terminados em sistemas pastoris podem apresentar um perfil lipídico mais saudável para o consumidor. Nós observamos, inclusive, que em alguns estudos com base pastoril em campos nativos, esse perfil de gordura se demonstrou mais insaturado. Além disso, a composição em ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 em animais que são alimentados e terminados em diferentes sistemas pastoris, ele tem um perfil lipídico inferior a 4:1, ômega 6, ômega 3, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como sendo um perfil lipídico saudável para o consumidor humano. Além disso, nós percebemos que
Como esses animais terminados com base pastoril, independente do nível de densificação, desde que as carcaças se mantenham com um peso ao redor de 250 quilos e gordura mediana, esse perfil lipídico, perfil de ácidos graxos se mantém favorável, inclusive apresentando boa composição de CLA, que é o ácido linoleico conjugado. O CLA é encontrado basicamente na carne de animais que pastejam. E o CLA ele é conhecido como um ácido graxo que é benéfico para a saúde humana por ter um efeito anticarcinogênico e também ter um bom efeito nas nossas artérias. Além disso, a carne de animais que pastejam, em geral, possui um teor de vitamina do tipo E superior a outros sistemas produtivos. Para saber mais sobre o que estamos fazendo para melhorar ainda mais a produção pecuária e a qualidade da carne no Brasil, acesse a página da Embrapa. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, está investigando a morte de mais de 1 milhão de abelhas no interior do estado. A mortandade pode ser o sinal de graves problemas ambientais, como o uso exagerado de agrotóxicos. Confiram comigo. O INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, está investigando a mortandade de 1 milhão de abelhas, isso na região de Brasnorte. 3 propriedades foram atingidas, o que acarretou então na morte de abelhas de 33 colmeias. Sobre este assunto eu vou conversar com o João Nespoli, que é o coordenador de Defesa Sanitária Animal do INDEA. 1 milhão de abelhas, uma mortandade. De fato, é um número muito significativo. O INDEA, nesse momento, segue com a investigação. Justamente são 33 colmeias, né? O produtor rural notificou o INDEA e no fim de semana passado nós fizemos o atendimento, né? Tanto da área com as suspeitas, né? Da área de intoxicação por agrotóxico como por ocorrência de doenças. Esse histórico é comum em Mato Grosso? Ocorreu já em 2022, né, e naquela ocasião foi detectada a presença de agrotóxico, então chegou-se à conclusão que foi uma intoxicação. É a grande suspeita no momento. E quando deve sair o laudo oficial da mortandade? A gente espera que em 10 dias saia o laudo. Isso vai depender lá do andamento nos laboratórios, né, e a partir daí, né, já temos as suspeitas, né, a investigação está sendo feita nesses estabelecimentos e só aguardamos o laudo laboratorial para fechar aí o diagnóstico. O laboratório é em Mato Grosso ou toda a materialidade vai para outro estado e por isso demora um pouquinho mais? Tem laboratório em São Paulo e um outro laboratório no Rio Grande do Sul, né, no caso de doenças no Rio Grande do Sul e de intoxicação aqui no estado de São Paulo. Bom, no momento a suspeita então pode ser por contaminação de agrotóxico. Qual é a principal cultura daquela área em Brasnorte? Então, lá tem os próprios produtores também plantam soja, mas segundo os agrônomos, parece que não é essa a principal suspeita, né? Porque o que causaria uma mortalidade maior seriam inseticidas, mas esse atendimento foi feito por veterinário na parte de doenças e foi feito por engenheiro agrônomo do INDEA também na parte de intoxicação. E essa conclusão que chegaram que seriam inseticidas que no momento não estariam sendo usados na soja, mas de qualquer forma estão sendo investigados também agrotóxicos. É um prejuízo financeiro muito grande aos produtores a mortandade de 1 milhão de abelhas? Eles perderam 33 colmeias, né? É um prejuízo, né? O importante é a gente chegar à conclusão do que aconteceu para que a gente mitigue o risco de que isso ocorra novamente. É possível trabalhar mais a prevenção no segmento da apicultura? É possível, sim, né? A partir do momento que se chega ao diagnóstico, né, é possível trabalhar com as causas. Então é possível sim trabalhar com prevenção. Hoje não existe assim um programa muito estruturado a nível nacional, né, pelo Ministério da Agricultura, né, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, que a apicultura ainda está no início, né, não é tão grande, né, mas em estados do sul, por exemplo, né, já existem procedimentos maiores, né, e estamos trabalhando para atender, vamos dizer assim, a demanda desse setor produtivo também. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2023, com base nas informações de safras de abril, é estimado em mais de 1 trilhão e 200 bilhões, 4,7% superior em relação ao valor de 2022, quando foi mais de 1 trilhão e 100 bilhões. As informações são do Ministério da Agricultura.
Conforme comunicado do Ministério, as lavouras têm previsão de faturamento de 868 bilhões, que é o maior VBP desde 1989. O crescimento real do VBP das lavouras é de 8% em comparação com 2022. A previsão para a pecuária é de faturamento de 347 bilhões, com retração de 2,6% em relação ao ano passado. Segundo o governo, um conjunto de produtos formado por cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, soja e tomate apresenta neste ano recorde de faturamento. Entre estes, milho, soja e cana-de-açúcar representam mais de 72% do VBP das lavouras. Outros produtos que têm apresentado bom desempenho são amendoim com 11%, banana 14%, cacau, cana-de-açúcar, mandioca, milho, soja, tomate, feijão e também a laranja com mais de 28%. A pecuária mostra-se favorável para suínos, ovos e leite. Carne bovina e de frango tem apresentado retração do VBP neste ano. Na pecuária, os preços estão em alta para suínos, leite e ovos. Os produtos agropecuários brasileiros podem contar com mais 2 destinos para exportação. Egito e Índia autorizaram a importação de gelatina e colágeno e de refresco de açaí, respectivamente. Para o Egito, poderão ser comercializadas a gelatina e o colágeno de qualquer estabelecimento sob CIF que cumpra os requisitos sanitários e que esteja acreditado pela empresa ISEG Halal. Trata-se de um mercado com potencial, tendo em vista que o país importou mais de 6,5 milhões de dólares por ano dos produtos em 2021 e em 2022. O processo para a abertura do mercado teve início em março deste ano e foi concluído neste mês de maio. O açaí brasileiro também ganha destaque na Ásia, com a abertura do mercado indiano para a importação do refresco da fruta, que deverá ser comercializado embalado em caixa e não refrigerado. O refresco de açaí é uma bebida não fermentada obtida pela diluição em água potável do açaí clarificado ou mesmo do açaí desidratado, com ou sem adição de açúcares. Desde o início do ano, que chega à sua 20ª semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária já contabiliza a abertura de 20 mercados nas Américas, Ásia, África e Oceania para a exportação dos mais diversos produtos de variados setores da agropecuária. Em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do PSB, destacou que é contrário à invasão de terras privadas e produtivas e disse acreditar na convergência de interesses do setor agropecuário e o desenvolvimento da reforma agrária no país. O vice-presidente foi enfático ao falar das terras invadidas de forma ilegal. Segundo ele, invasão não pode ser tolerada por ninguém. Invadiu, tem que desinvadir. Cumpra-se a lei, total respeito à propriedade privada, defendeu Alckmin. Mais de 80 parlamentares, membros da bancada, participaram da reunião. Alckmin destacou que o bloqueio tem dificultado o entendimento do setor com o governo, é o posicionamento ideológico, principalmente relacionado ao direito de propriedade. E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas na volta tem muito mais. Você não pode perder, espero você. E agora nós vamos falar de um assunto que tomou conta dos noticiários em todo o país nessa semana, a influenza aviária. O
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade H5N1 em aves silvestres no Brasil. O ato vale por 180 dias e é mais uma medida do mapa para evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência e comercial, bem como para preservar a fauna e a saúde humana. No início da semana, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, a OMSA, confirmou 3 novos casos positivos para a influenza aviária no estado do Espírito Santo, que estavam em investigações desde a semana passada. Até o momento, são 8 casos confirmados em aves silvestres, sendo 7 no estado do Espírito Santo. Vale destacar que não há mudanças no status brasileiro livre de IAAP perante a Organização Mundial de Saúde Animal, por não haver registro na produção comercial. Neste vídeo, os pesquisadores Everton Crabe e Luizinho Caron, da Embrapa Suínos e Aves, falam sobre as orientações aos produtores de aves após a detecção do vírus da gripe aviária no Brasil. Conforme divulgado em nota oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária, vamos conferir então. Olá, nossa conversa de hoje é sobre influenza aviária. Está aqui comigo nosso pesquisador, médico veterinário, Luizinho Carão, especialista na área de sanidade de aves. Luizinho, eu queria te fazer algumas perguntas importantes para o nosso espectador. Me fala um pouquinho da importância de ter sido encontrado o vírus da influenza aviária lá no Espírito Santo. O que isso representa para nós? O Brasil era um dos poucos países que ainda não havia sido detectado. Era um achado já esperado, uma vez que a maioria dos países já detectaram na América do Sul. Além disso, mostra que o nosso serviço de vigilância oficial está funcionando e então tem essa importância primordial para nós. E o avicultor, Luizinho, o que ele deve fazer nesse momento? O avicultor deve redobrar os seus cuidados de biosseguridade, principalmente a questão de calçados ao entrar no aviário, a sua roupa também, principalmente se teve em contato com aves silvestres ou selvagens, e evitar que essas aves se aproximem das suas instalações. E esse vírus da influenza em relação a outras espécies animais, quais são os riscos de transmissão? Existe algum risco nesse sentido? Existem nos outros países, aqui no Chile e na Argentina, houveram surtos em animais marinhos, né, em mamíferos marinhos, como o leão marinho e lobo marinho, algumas outras espécies assim. Também animais silvestres, como os gatos selvagens e mesmo cães selvagens, adquirem a doença ao se alimentarem de carcaças de animais que morreram de influenza. E mesmo o suíno, se ele tiver acesso a essas carcaças, ele pode se infectar. No entanto, o suíno não adquire a doença, ele replica uma quantidade baixa de vírus. E esse vírus da influenza aviária para o ser humano, ele representa um risco? É grave? Existem alguns casos de infecção que ocorreram. São aquelas pessoas que estão em contato com animais doentes, e são poucos casos, então ela é uma doença que pode acontecer ocupacionalmente. Por isso é importante que as pessoas que entram em contato com aves tenham os equipamentos de proteção individual para ficarem seguras. É importante que todo mundo esteja alerta e ajude no sentido de encontrar eventuais focos que possam estar acontecendo no país. Me fala um pouquinho dos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns que podem ser observados quando as aves estão acometidas dessa doença? Os principais sintomas de influenza aviária são os sintomas nervosos, então a ave vai ter um andar cambaleante, pode ter dificuldade de locomoção, o pescoço às vezes caído, e além dos sinais nervosos, ela tem sinais clínicos de hemorragias, né, com a crice e barbela ficam avermelhadas, com manchas avermelhadas, as pernas também, que são partes desprovidas de penas, e além de secreção respiratória intensa, né, então grande quantidade de muco nas narinas e às vezes ronqueira da ave. Muito bem.
o cidadão encontra uma ave dessas com essas características. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve comunicar imediatamente um serviço veterinário oficial na sua cidade ou cidade mais próxima, para que essas pessoas venham fazer a coleta de material. Porque se as pessoas que não são da área tentarem fazer coleta, poderá aumentar a disseminação e fazer a disseminação do vírus. E então é extremamente importante que o serviço veterinário seja comunicado, que vai fazer a coleta de amostras de forma correta e também o encaminhamento do surto de forma correta. Muito bem. E o que uma pessoa não deve fazer numa eventualidade dela se deparar com uma ave com potenciais ou com sintomas que remetam a uma possibilidade de estar infectada? A pessoa não deve tentar pegar essa ave e levar para casa, como tem acontecido em outros países, tentar cuidar dessa ave sozinha, ou mesmo tentar fazer uma necrópsia, ou tentar colher evidências. Ela deve chamar o serviço veterinário, que tem os equipamentos de proteção adequados para fazer isso, e sem aumentar a disseminação da doença ali naquela localidade, para outras aves, sejam elas silvestres ou mesmo domésticas. Tá bem. Por fim, uma última pergunta. Quando nós falamos em serviço veterinário oficial, para quem não tem familiaridade com isso, qual é a forma como uma pessoa pode encontrar? Através das prefeituras? Como que a pessoa deve conduzir isso? Os médicos veterinários das prefeituras, os técnicos agrícolas das prefeituras, eles têm o contato do serviço veterinário oficial, eles sabem a quem chamar. Então, qualquer veterinário ou agrônomo também conhece o pessoal. Então, essas pessoas devem ser feito contato com elas se você não tiver o contato direto do serviço oficial do seu estado ou da sua cidade. Também tem o 0800 do MAPA, que pode ser ligado, e daí eles vão tentar fazer o contato com o serviço veterinário local. Muito bom. Tem um site da Embrapa. Se você digitar Embrapa Influenza Aviária, você também encontrará uma série de informações que nós mesmos alimentamos sistematicamente à medida que as coisas vão evoluindo. Luizinho, te agradeço imensamente e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente consiga superar esse momento aí. Escola é lugar de aprender, fazer amizades, sonhar com o futuro. Para garantir a segurança dos nossos estudantes, professores e servidores, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de janeiro até agora, criou 18 projetos de lei para promover uma escola mais saudável e segura, como o botão de pânico, que aciona diretamente a polícia em caso de urgência, e o projeto que institui a política de saúde mental na rede de ensino. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso também propôs a iniciativa que prevê a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Com essas e muitas outras ações, a Assembleia trabalha todos os dias para oferecer as melhores condições de segurança para as escolas em todo o estado. Para conhecer mais projetos, acesse o site ael.mt.gov.br. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer. E chegou a hora de mais uma receita super tentadora para você fazer igualzinho aí na sua casa ou mesmo na fazenda. Sabores do Cerrado, chegando na sua tela.
Delícia de receita, né? Muito especial para você aí saborear juntamente com a família e com as pessoas que você mais ama. Bom, e agora ainda falando em comida, vamos à resposta do quadro Mito ou Verdade deste domingo, chegando aí na tela pra gente. Consumir sempre os mesmos alimentos pode gerar danos à saúde? Verdade? É isso mesmo, gente. A ingestão de uma dieta formada pelos mesmos componentes é prejudicial, pois não fornece ao corpo todos os nutrientes essenciais. É importante sempre variar e ter um prato bem colorido, com muitos nutrientes, já sabe, né? Aquela porção de carboidrato pode ser um arroz, um feijão, uma carne, uma proteína que pode ser branca ou carne vermelha, muita salada verde e também alguns legumes. Tem que equilibrar, né? Um pouquinho de cada coisa realmente garante uma alimentação muito mais nutritiva. E assim termina o nosso Agro Pantanal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Domingo tem mais, com a graça de Deus. Tchau!